Olá, meu povo! Hoje nós vamos falar sobre funcionários públicos. Mas para falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre essa tal de política. Pessoal, o tema de hoje é bastante interessante. A gente vai falar sobre funcionário público. É um tema que linka diretamente com o tema sobre instituições que eu falei no último vídeo. Então, esses dois assuntos caminham juntos e aí vai ser fácil de vocês entenderem um vídeo depois de ver o outro. Então, se não viu o de instituições, vai lá dar uma olhada que vai ser muito útil para você entender esse aqui. Recapitulando, eu já falei sobre o Estado, lá no vídeo sobre Estado Democrático de Direito. Lembra que Estado é uma porção de terra com um monte de gente dentro das instituições. Eu já falei para vocês o que são instituições no último vídeo. E agora eu vou falar sobre funcionários públicos. O nome funcionário público já é um nome errado, porque o nome real que se usa é o agente público. Por quê? Eu vou explicando ao longo do vídeo. O agente público é aquele que age em nome do Estado. Então qualquer pessoa, sendo remunerada ou não, seja recebendo ou não, agindo em nome do Estado, é um agente público. Esse agente público é aquele que faz as coisas acontecerem. Por exemplo, lembra lá no vídeo sobre o poder legislativo, que eu disse que o poder legislativo cria a lei e o executivo executa? Então depois que a lei está pronta, a lei está dizendo, por exemplo, que deve existir um policial, uma pessoa com autoridade para prender e para levar proteção às famílias, à sociedade. Ok. Quem que vai ser essa pessoa? Essa pessoa vai ser um agente público. É a pessoa que faz isso acontecer. Beleza? Então vamos começar definindo os tipos, as diferenças entre os agentes públicos, que é muito importante para a gente saber quem é quem. Então vamos lá? O primeiro tipo de agente público é o agente político. O agente político, ele tem uma característica: ele é eleito, ele tem que ser eleito em votação pelo povo. O agente político tem um tempo de duração do trabalho dele dentro da administração, seja direta ou indireta. Se você não sabe o que é administração direta ou indireta, vai ver o vídeo sobre instituições que eu explico isso. O agente político é o deputado, o presidente da república, o prefeito, o vereador, o senador, o governador. Todos são agentes políticos eleitos e com um salário determinado, pago todo agente público pelo erário público, pelos cofres públicos. Ok? E o tempo determinado de ficar é um mandato. Então, saiu o mandato, sai a pessoa. Pode ser que saia antes? Pode. Existe um tipo de demissão para o agente político que é chamado de impeachment. Ou seja, toda vez que você ouve falar impeachment do presidente, do prefeito, do presidente da Câmara, a gente está falando de demissão daquele ser agente político por algum motivo. E tem que ter um motivo. Outro tipo são os agentes administrativos. E nesse aí se divide em três. O primeiro são os servidores públicos. O servidor público é o agente público que realiza funções de Estado. Porque lembra lá no vídeo sobre o poder executivo, eu falei que existe a diferença de função de Estado e função de governo. O servidor público faz uma função de Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função dele é contínua, é perene. Independente de que governo tenha, tem que ter um servidor para fazer aquilo. Qual que é a diferença entre o servidor público e o agente político? O servidor público é aquela pessoa que passou em concurso público e que após 3 anos consegue a estabilidade. Inclusive a estabilidade é uma forma de impedir a corrupção de acontecer dentro do Estado, uma vez que o público não pode ser demitido pelo chefe por qualquer motivo. Ele pode inclusive denunciar o chefe
em caso desse estar cometendo crime de corrupção. Exemplos de servidor público, temos o professor universitário, o técnico universitário, o juiz, o policial, o médico, a enfermeira, o atendente do INSS, são funções do Estado. O outro é o cargo comissionado, ou cargo em comissão, como também é conhecido. O que é esse funcionário público, esse agente público? O cargo comissionado é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Quando um agente político define que alguém vai ocupar aquele cargo, é um cargo comissionado. Por exemplo, se você é prefeito da sua cidade e quer chamar um colega seu para ser ministro de educação, ele vai ocupar um cargo comissionado. Você nomeia ele a hora que você quiser para ele vir trabalhar e você manda ele embora a hora que você quiser, sem ter que responder ou arrumar nenhum tipo de desculpa para isso. Essa é a maior diferença entre o cargo comissionado e o servidor público. O cargo comissionado, ele também é o que a gente chama de DAS 5 ou superior, função de direção, assessoria e supervisão, ou seja, são sempre os cargos de chefia que têm essa característica. Nós vimos recentemente o presidente da República demitir o ministro da Saúde, que é um cargo comissionado, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, então ele poderia contratar e mandar embora a hora que quisesse. Mesmo os ocupantes de cargos comissionados, como os ministros, também são funcionários públicos, servidores públicos, agentes públicos. E é estranho quando um chama a si próprio de parasita, né? Outro tipo é o empregado público. O empregado público é aquela pessoa que trabalha em uma empresa pública, como a Caixa Econômica, os Correios, ou numa sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, a Petrobras. Se você não sabe o que é isso, olha o meu último vídeo sobre instituições que eu explico. Essa pessoa também precisa passar num concurso público, assim como servidor público. Porém, essa pessoa não tem estabilidade. Ela é mantida com uma relação de trabalho baseada na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que existe no nosso país. E por isso não é considerado um servidor estável. Além disso, existem os servidores honoríficos, que são aquelas pessoas que por honra ou por uma prestação de serviço, mesmo uma prestação gratuita, trabalham para o Estado, como por exemplo mesários. Existem os temporários, como por exemplo aqueles que trabalham para o IBGE, dos censos que tem todo ano. Existem aqueles que representam o Brasil em eventos como esportistas, atletas. Todos eles são agentes públicos. Nem todo agente público tem uma vinculação de dinheiro, ou seja, recebe para aquilo. Muitos fazem gratuitamente o serviço, até pela natureza do próprio serviço. Agora que eu falei sobre agente público, a gente pode falar uma coisa bem importante. Vendo isso aqui? É o nosso Brasil. O nosso Brasil precisa de agentes públicos para funcionar. Ele precisa de empregados públicos, servidores públicos, precisa de cargos comissionados, precisa de agentes políticos de qualidade. De qualidade, essa é a principal palavra. Sem isso, o país não funciona. Existe uma ideia de estado mínimo rolando por aí. Depois da contaminação do coronavírus, essa ideia começou a cair, mas eu ainda vejo. E eu quero fazer um vídeo sobre isso, explicando o que é estado mínimo e o que isso representa. Mas de cara eu já quero dizer aqui o seguinte: o nosso país, assim como qualquer país, precisa de servidores públicos, precisa de empregados públicos e precisa de agentes públicos, porque são essas pessoas que trazem o Estado até você, até mim, cidadão. Essas pessoas que têm esse dever. E se o serviço que é prestado a você não é de qualidade, você tem todo o direito de reclamar. E existem as vias para reclamar. Não existe essa de alguém que não pode ser retirado do cargo, de servidor público não pode ser mandado embora, porque pode. Eu sou servidor, eu sei disso. E se vocês quiserem, posso trazer um vídeo explicando mais sobre o servidor público, ou o empregado público, ou o cargo comissionado. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários
para eu poder falar mais disso. Mas é vital entender o seguinte: sem essa categoria, as coisas não funcionam. Sem policiais nas ruas, o crime prospera. E a gente precisa do policial, que é um servidor público. Sem o agente da Receita Federal, os crimes de colarinho branco também imperam. E a gente precisa desse servidor, do auditor público. Sem o Tribunal de Contas da União, contas do governo ficariam sem auditar. E aí o governo poderia fazer todo tipo de falcatrua, todo tipo de coisa horrorosa que ninguém ia saber. Porque aqueles servidores que têm a responsabilidade de olhar isso não estariam lá. Por isso, nós precisamos de servidores públicos. Então, pessoal, peço que compartilhe, dê um like, passe esse vídeo para frente para a gente fazer uma consciência política se apoderar do nosso país. Se inscreve no canal, deixa seus comentários, o que você quer ver aqui, para a gente poder, no próximo vídeo, trazer um assunto que seja mais do seu interesse. Então, até a próxima, quando nós falaremos novamente sobre essa tal de política.